Graça e paz, meus irmãos. Nesse dia 7 de junho, nós queremos aqui trazer uma palavra para o teu coração. A segunda carta, que é a igreja de Esmirna, né? A palavra Esmirna vem de mirra, vem do bom perfume, a igreja que exala bom perfume. É sabido de nós outros que a partir do 3º século, a igreja, depois da igreja se unir com o Estado, depois da igreja se tornar romana, né? Até então a igreja era católica, ou seja, a igreja universal, mas ela se tornou romana, dando as mãos ao Estado, e aí a coisa começou a ficar complicada, porque agora a igreja, sendo uma estatal, né, o Estado tinha direito sobre a igreja, e aqueles que queriam perseverar fiéis, né, à palavra de Deus, aqueles que quiseram se manter fora desse movimento estatal, eles foram morar nos desertos, foram perseguidos, foram presos, teve muita morte, muito sangue, muitos santos foram queimados, mortos e perseguidos. E aqui a carta a igreja de Esmirna diz assim: o anjo da igreja, capítulo 2 de Apocalipse, verso 8, que está em Esmirna, e é bom a gente escrever que quando se refere ao anjo, né, conota-se ao pastor, ao líder da igreja, né? Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu: eu sei as tuas obras, e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, né, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Mas nada temas das coisas que has de padecer. Então Deus já estava avisando o povo dele: diz que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui Deus está falando que uma igreja sofredora, não tinha repreensão contra essa igreja, não tinha admoestação contra essa igreja, mas tinha sim o zelo do Senhor para que essa igreja continuasse nesse caminho, perseverando até a morte. Seria um caminho de dor, um caminho de morte, um caminho de choro, um caminho de lágrimas, mas a igreja precisaria passar por aquilo ali. Mas tinha duas grandes promessas: primeiro, a coroa da vida, e segundo, a vida eterna, não passaria pela morte. Este prêmio da igreja de Esmirna é algo que nós devemos esperar, é algo que nós devemos buscar no Senhor sempre, né? Essa questão de obedecer a sua voz, mesmo que tenhamos que entregar a nossa vida para o Senhor, que estejamos prontos para isso, que não é uma decisão muito fácil de ser tomada. Mas o povo de Esmirna não se importou. A igreja do 3º século em diante não se importou com a perseguição. Pelo contrário, a igreja se manteve firme e fiel. E assim, o Senhor certamente vai retribuir ao seu povo segundo as suas obras. Que Deus abençoe, meu irmão. Um abençoado dia para você.